Gente, já começamos bem a noite, né, com essa musicoterapia. E para a gente dar prosseguimento na noite, eu vou pedir para nossa amiga Ana ler a mensagem de hoje. Deixa eu só colocar aqui para ela. Oi, Zelit, boa noite. Oi, boa noite. Boa noite, pessoal. Pronto, agora foi. Pronto, tá aparecendo para mim também. A mensagem de hoje se chama Casa Espiritual. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. Pedro, versículo 2, capítulo 2, versículo 5. Cada homem é uma casa espiritual que deve estar por deliberação e esforço do morador em contínua modificação para melhor. Valendo-nos do símbolo, recordamos que existem casas ao abandono, caminhando para a ruína, e outros que se revelam sufocadas pela era entrelaçada ou transformadas em redutos de seres traiçoeiros e venenosos da sombra. Aparecem, de quando em quando, edificações relaxadas, cujos inquilinos jamais se animam a remover o lixo desprezível e observam-se as moradias fantasiosas, que ostentam fachada soberba com indisfarçável desorganização interior, tanto quanto as que se encontram penhoradas por hipotecas de grande vulto, sendo justo acrescentar que são raras as residências completamente livres em constante renovação para melhor. O aprendiz do Evangelho precisa, pois, refletir nas palavras de Simão Pedro, porque a lição de Jesus não deve ser tomada apenas como uma carícia embaladora, e sim por material de construção e reconstrução da reforma integral da casa inteira. Muita vez é imprescindível que os alicerces de nosso santuário interior sejam abalados e renovados. Cristo não é somente uma figuração filosófica ou religiosa nos altiplanos do pensamento universal. É também o restaurador da casa espiritual dos homens. O cristão sem reforma interna dispõe apenas das plantas do serviço. O discípulo sincero, porém, é o trabalhador devotado que atinge a luz do Senhor, não em benefício de Jesus, mas, sobretudo, em favor de si mesmo. Essa mensagem está no livro Vinha de Luz, escrito por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. Obrigado, Ana. Então, eu convido a todos para que nós possamos fazer a nossa oração. Pai amado, Mestre Jesus, agradeço por este momento de estarmos todos reunidos aqui em seu nome, para que nós possamos estudar, compreender um pouco mais das suas palavras, dos seus ensinamentos. Eu rogo também para que o Senhor, junto dos amigos espirituais, possam abençoar nossa irmã, nossa palestrante de hoje, nossa amiga Elaine, que ela se sinta muito bem, que ela se sinta acolhida e que ela possa trazer o que ela estudou, o que ela preparou para nós no dia de hoje. Fluidifique o nosso ambiente, a nossa água com bons pensamentos, com boas vibrações e que nós possamos ter um começo de semana abençoado. Que assim seja. Hoje quem vai dar nossa palestra, a nossa amiga Elaine, né? Desculpa se eu estou errando o nome, com o tema Quem é a minha família?
Então, somos todos seus. Fique à vontade. Obrigada. Boa noite a todos. E obrigada também a todos os amigos, irmãos do Educandário de Luz, pela oportunidade de compartilharmos essa conversa amiga e boa sobre os ensinamentos de Jesus, a qual o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz muitos esclarecimentos, que nós temos muito no Novo Testamento, uma linguagem simbólica, né, figurada, muitas situações que nós precisamos aprender a interpretar, trazendo para a nossa realidade. Boa noite, Sanderson. Que bom que você está aqui. Então, nós vamos aproveitar este momento, né, para entendermos o que Jesus nos propõe com essa mensagem, quando ele disse quem são meus irmãos, quem é minha mãe, né? Então, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, como traz a tradução do Evangelho, para que nós possamos ver quem somos nós, não é? E quem é a nossa família, quem eu sou no mundo, afinal de contas. É um recurso muito interessante para nós fazermos. Esse capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, honrai vosso pai e a vossa mãe, ele traz essas reflexões para nós entendermos, todas elas são para nós entendermos esse contexto de família mesmo, para nós nos espiritualizarmos cada vez mais na relação da família, que nós temos ainda, é natural, né, no plano ainda muito materialista, fora do contexto espiritualista, que a doutrina espírita propõe, nos espiritualizarmos de fato, porque antes do espiritismo tem muito essa visão, claro que fora algumas religiões do Oriente, mas no Ocidente, a visão espiritualista ela é muito colocada apenas na vida após a morte, principalmente relacionada ao céu e ao inferno. Então, a vida após a morte, vai para o céu, vai para o inferno, então você é espiritualista porque acredita na vida após a morte. O espiritismo não, ele vem ampliar esse conceito, essa concepção de espiritualismo, de espiritualidade, ou seja, é nós nos sentirmos espíritos imortais, não só depois da morte do corpo físico, mas vivermos aqui, como dizem os portugueses, né? Se vocês sabem que existe a vida após a morte, por que você não vive aqui como espírito imortal, ora após, né? Que situação, né? Por que eu vou esperar desencarnar para me sentir um espírito imortal? Tem que me sentir agora, tem que viver agora. E como é que eu vivo como espírito imortal? Junto aos meus, junto àqueles que participam comigo. Quem é minha família consanguínea que está em casa? Esses e toda a minha família. O Espírito Emmanuel diz o seguinte: a partir do momento que você acredita em Deus e tem a certeza, ou passa a ter conhecimento de que Deus é o Pai de todas as criaturas no universo, todos os seres que existem no universo, então já comece considerando que você é irmão de todos. Então, isso é muito legal, porque a gente pensa em Deus, Deus para mim. Deus para mim e para os meus. Né? E para os seus, sei lá o que existe. Deus existe para mim. Então, é isso que o Espiritismo nos propõe. O Espiritismo, Allan Kardec vem, né, com os prepostos do Cristo, trazer o Espiritismo para a Terra para dizer, olha, gente, vamos ser espiritualistas agora, aqui e agora? Vamos viver essa experiência de espíritos imortais no nosso dia a dia? Olhando para o outro, identificando quem ele é, o que ele significa na minha vida, qual a proposta que ele traz para o meu aperfeiçoamento moral, já que eu venho aqui para evoluir. Como é que isso funciona? Bom, nós vamos entender um pouco essa mensagem do Evangelho, a qual nós fomos convidados a refletir, do capítulo 14, né? Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Então, Jesus, ele começa essa mensagem, é Kardec que escreve, né? Quando nós sabemos que quando não tem assinatura de nenhum espírito, é o Kardec que traz essas colocações, juntamente com toda a sua equipe, né? Da codificação, e ele lembra que Jesus estava aí chegando numa casa, né? No meio de uma multidão de pessoas que estavam reunidas,
ele, nesse momento, rodeado de pessoas, no momento em que ele ensinava, alguém chama ele dizendo que seus irmãos, sua mãe e seus irmãos estavam lá fora chamando por ele. E aí ele diz assim, né, que os parentes de Jesus, eles tinham entendido que Jesus havia perdido o espírito, ou seja, ele havia perdido a sua sanidade. Ele não estava muito bem naquela situação em que ele estava. E quando ele viu as pessoas, quando ele disse que estavam chamando ele então diz o seguinte, né, olha, mas quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E olhando aqueles que estavam sentados ao seu redor, ele diz, eis minha mãe, eis meus irmãos. Porque quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, é interessante nós falarmos dessa questão de a vontade de Deus. É o que o Emmanuel fala. Se eu sei que eu sou filho de Deus, então eu vou procurar entender que todos são meus irmãos. No entanto, quando o Kardec coloca que Jesus, lembrando que Jesus fala que são irmãos dele, aqueles que fazem a vontade de Deus, nós já fazemos uma parada aí para pensar. Bom, Jesus disse que os irmãos dele eram aqueles que faziam a vontade de Deus. E quem é que faz a vontade de Deus? Certamente quem tem uma fé, não uma fé apenas de adoração, no sentido de adoração, de viver uma experiência religiosa, mas tem a fé que o acompanha no dia a dia. Que sabe, por exemplo, que os ensinos de Jesus, eles são essencial para o nosso progresso, para a nossa evolução, para cumprirmos essa condição de estarmos no mundo, por exemplo, estarmos encarnados. E essa vontade de Deus, quem é que segue a vontade de Deus? Aquele que busca o reino de Deus e sabe que o mais é dado por acréscimo. Foi isso que ele ensinou. Então, eu penso que seguir a vontade de Deus é vivermos essa experiência mesmo de espiritualidade, vivermos como alguém que está no mundo, numa experiência evolutiva de provas, expiações, já que esse planeta é de provas e expiações, e sabe exatamente quais são suas prioridades no mundo. Porque nós vivemos num mundo extremamente materialista, onde o foco ainda é a satisfação e o interesse material. E fazer a vontade de Deus é buscar o reino de Deus e deixar que as questões materiais, que são naturais à sua necessidade para o conforto básico, né, mas um conforto necessário, a questão é o que é necessário e o que é supérfluo, que os delírios, os desajustes morais e mentais nas questões psicológicas no mundo, elas estão exatamente porque a maioria dos seres na Terra não conseguem fazer essa diferença entre o necessário e o supérfluo. Não consegue entender o que me basta, o que é importante, o que é realmente necessário e prioridade para mim que eu possa viver, mas o homem quer sempre além. Por isso Jesus diz para o homem que encheu, ele trabalhou até ter um celeiro cheio de coisas e no final diz que ele estava feliz porque ele nunca mais passaria necessidade no mundo. E Jesus diz que, conta nessa parábola, né, que Deus, nesse momento, vira para o homem e diz assim, bom, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Porque ainda hoje tu serás convocado e o que tens, né, para trazer. Então, a experiência com Jesus é uma experiência de espiritualidade mesmo, de fazer a vontade de Deus, de estar no mundo seguindo as leis de Deus. Sendo assim, essa vontade de Deus, aqueles que buscam a Deus e buscam seguir a vontade de Deus e não querer que Deus siga a vontade dele. Porque eu não sei se alguns de vocês aqui já perceberam, mas nós fazemos muito uma relação contrária daquilo que Deus é. Às vezes eu costumo dizer isso, porque nós sabemos que Deus é o Criador.
E parece, eu já convivi com pessoas, não sei vocês, mas eu já convivi com pessoas assim, inclusive na minha família, e eu chegar e dizer, bom, eu acho que tem alguma coisa errada, eu acho que você tirou o R aí de Deus. Como R? Não, porque Deus é o Criador. Então tem o R no final, né? Criador. Aquele que criou tudo que já existe. E aí você está lidando com Deus como ele fosse seu criado. Então Deus para você não é um criador, é um criado. Ele tem que fazer as coisas para você. Então existe essa fé onde Deus tem que satisfazer a minha vontade. E aí esses são as pessoas que vivem equivocadas no mundo. Então elas têm fé enquanto Deus atende a sua vontade. No entanto, o que Jesus diz? Que ele é irmão daquele que segue a vontade de Deus. A fé raciocinada é entender qual é a vontade de Deus, como diz o Paulo de Tarso. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos renovando a vossa mente, o vosso entendimento, para saber qual é a boa e perfeita vontade de Deus. Então, Paulo de Tarso nos diz que nós precisamos renovar o nosso entendimento, renovar a nossa mente, para que nós entendamos qual é a boa e perfeita vontade de Deus. Sem essa renovação da mente, é muito complicado que nós consigamos saber qual é a vontade de Deus. Aí, sem saber a vontade de Deus, eu quero que Deus siga a minha vontade, que Deus exista em prol da minha vontade. Então, isso é um raciocínio que eu acredito que nós, principalmente nós, espíritas, estamos aqui, já temos condições de entender e de transformar essa condição, de buscarmos a Deus, mas para seguir a sua vontade, não querer que seja feita a minha vontade, como diz lá no Evangelho, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então, esse entendimento de irmão e de irmã e de família, quem é a minha família, que Jesus diz, aquele que segue a vontade de Deus, não que você não olhe para todos e não veja que todas as pessoas são irmãos, como diz o Emmanuel, que são meus irmãos. Mas é que tem aqueles que realmente se agregam a nós pelo ideal. Então, é uma questão mesmo de ideal. Porque o Kardec vai lembrar que mesmo essa frase de Jesus, ela pode parecer estranha em relação a ele, mas nós temos que pensar que a doutrina de Jesus, a base essencial da doutrina de Jesus, ela é a lei de amor e de caridade. Isso aí ninguém tem dúvida. Então, como é que Jesus poderia negar aos seus irmãos, a sua própria família e sua mãe, já que a essência da doutrina dele é a lei de amor e de caridade? Então, o que o Kardec vai nos lembrar? Que esses irmãos, eles eram pessoas que não tinham muita simpatia por Jesus. Eles eram alheios e achavam muito estranho aquilo que Jesus fazia. Eles não concordavam com Jesus. Eles não tinham compreendido a missão de Jesus. E a conduta dele, aos olhos deles, parecia uma conduta muito bizarra. Então, eu quero convidar vocês, assim, eu não sei se vocês já passaram por essa experiência, mas eu já passei, não, eu passo. Hoje não, depois de mais de 30 anos, né, de doutrina espírita, essa situação já mudou muito. Principalmente a minha família mais próxima. Mas a minha família mais distante, eles ainda me acham meio estranha, né? Então, eu sou a pessoa esquisita da família. Por que eu sou esquisita? Não exatamente porque eu sou espírita, mas porque porque eu optei por renunciar a muitas coisas do mundo para viver. Então, a minha vida, para quem me conhece, então, pessoas que são meus amigos aqui que me conhecem, como a Rita, que está aqui, o Sanderson, principalmente o Sanderson, nós temos nós somos os irmãos, assim, de alma, temos uma ligação muito forte, temos sonhos e ideais juntos. Eles sabem que a minha dedicação, a minha vida é a causa do espiritismo, é falar de Jesus. Então, a minha prioridade é sempre essa, não importa o que aconteça. Então, hoje mesmo tinha uma reunião na casa de uma amiga, assim, com umas 3 pessoas que queriam que eu fosse para a gente. Eu disse, não posso, eu tenho palestra. Não, mas não posso. Então, é melhor vocês adiarem para outro dia. Então, eu tenho esse compromisso, então eu me dedico muito, a minha dedicação é completa. Então, hoje eu faço parte de uma casa que se chama Recanto da Paz, e da minha dedicação é inteira para o Recanto da Paz.
Então, faça chuva, faça sol. Não é que isso eu largue minha família. Muito pelo contrário, eu cuido de todos eles com muito amor e carinho. O Sanderson sabe disso também. Né? Então, mas eles não entendem como é que eu deixo, às vezes, como é que tu pode deslargar a tua vida? Tu não te diverte? Eu digo, eu me divirto. Tudo que eu faço no Espiritismo, tudo que eu faço em prol do Espiritismo e por Jesus, e por amor a Jesus, eu faço, é a minha diversão, eu sou muito feliz fazendo o que eu faço. E a tua vida? Eu digo, essa é a minha vida. Essa é a minha vida. Então, há muitos anos, desde 20 e poucos anos, 23, acho 22, 23 anos, a minha vida é o Espiritismo. Então, eu sou a pessoa mais esquisita da minha família. Porque eu não vou para festa, porque eu não bebo, porque eu não faço parte das aglomerações que eles gostam. Então, eu sou a esquisita. Então, não importa quanto amor, quanta dedicação, quanto eu faça por eles, eu sou a esquisita. Então, agora, isso eu, Elaine, que sou uma simples, né, mortal, um espírito ainda que cai ali, levanta acolá e vive entre quedas e levantar, cai e levanta. Imagina Jesus. Então, se eu sou vista assim pela minha família e por alguns amigos que não são espíritas, imagina Jesus. Como é que ele não poderia ser visto? Aquele espírito de luz que ajudava os outros, que se dedicava a ajudar, a levantar os caídos, né? Se dedicava a cuidar dos pobres, dos aflitos, dos paralíticos, se dedicava às curas, a atender a necessidade de todas as pessoas. Como é que você acha que a família dele via essa alma? Então, ele era uma pessoa bizarra, como diz Kardec, aos olhos dos seus irmãos, da sua família. Porque ele era diferente de todos os outros. Ele não se dedicou a nada do que os seus irmãos se dedicavam. Ele se dedicava ao reino de Deus, a implantar o reino de Deus na Terra. Então, se muitos de nós, porque eu estou dando o meu exemplo, mas eu sei que muitos aqui, deve ter muitas pessoas aqui, que a família não entende essa dedicação toda ao espiritismo. Que a família acha... a Rosiane está colocando assim, como o Chico, que teve que sair de casa e viver sozinho. O próprio Divaldo teve que também sair de casa e largar tudo e renunciar. Então, essas pessoas, para a família, elas são esquisitas. Elas são estranhas. Então, Jesus, ele viveu tudo aquilo que a gente vive, só que ele, claro, com muito mais intensidade, porque ele é o nosso modelo e guia, nós ainda não somos, nós não conseguimos ainda viver o que ele ensinou, mas nós estamos na luta, estamos buscando no nosso dia a dia viver. Então, Jesus era visto assim. E ele fala também, Kardec, que, então, entre esses irmãos, nenhum foi discípulo dele. Diz Kardec que nenhum irmão de Jesus foi discípulo dele. E ele fala também que Maria, ela não tinha ainda, nesse momento, ela não compreendia, assim, qual era a justa missão de Jesus. Ela não tinha essa compreensão. E, inclusive, nunca se viu falar, né, que ela jamais seguiu os seus ensinos. Nós sabemos que ela só nem dava testemunho sobre ele. Ela só foi segui-lo depois da crucificação. Ela, depois da crucificação, aí sim, ela se dedicou à sua causa do bem, né, ajudar junto com João, criou a casa onde ela ajudava os rancenianos, né, leprosos na época, os rancenianos, e ela ajudava e se dedicou a servir. Mas antes da crucificação, nós não temos nenhum registro no Evangelho, nenhum, de que Maria seguia Jesus. Então, Kardec diz que ela também não entendia a missão dele, ela vem entender depois, ok? Sendo assim, Jesus passa por essa dificuldade, mas ele honrava o seu pai e a sua mãe, como ele mesmo relembra do Antigo Testamento: honrai o vosso pai e a vossa mãe. Não se consegue imaginar que Jesus não tivesse, assim, o respeito e amor por eles, como ele tinha por todas as outras pessoas. É aí que entra a diferença. É esse o maior ensinamento de Jesus para nós outros. É fazer o exercício do amor por todas as pessoas. Mas isso, hoje, nós sabemos que ele começa esse amor na nossa família.
que é respeitando, que é entendendo, inclusive, aquela visão que eles têm a nosso respeito. Que é trazer uma união pacífica entre a família, mas, claro, sem abrir mão daquilo que você deve fazer, sem abrir mão daquilo que você considera realmente importante na sua vida. Então, ele fala que os ensinos de Jesus, eles sempre tiveram uma visão meio alegórica, meio velada, né, diz o Kardec. Mas que hoje, com o Espiritismo, nós temos a oportunidade de ver. Porque ele lembra, nessa passagem, Kardec lembra que o que Jesus vem nos mostrar com essa passagem não é para dizer que ele não amava seus irmãos, sua mãe, sua família consanguínea. É para dizer que a nossa família é todos aqueles que fazem a vontade de Deus. Então, todos aqueles que se agregam nessa visão, nessa determinação de buscar instalar o reino de Deus na Terra, que é no nosso coração. Então, o reino de Deus está no coração do homem. Cabe a cada um de nós vivermos essa experiência do reino de Deus. Então, o que Kardec escreve no Evangelho é que o que ele vem trazer é essa diferença da família espiritual para a família, aliás, do parentesco corporal para o parentesco espiritual. Então, essa ligação que nós temos espiritual e a corporal. Então, nós viemos para uma família, temos uma família consanguínea, e nós temos toda essa condição de amar através da gratidão e do respeito pela nossa família consanguínea. Esse é o maior exercício do amor incondicional que nós podemos fazer hoje. Apesar da diferença, apesar de viver em situações diferentes, em ideais diferentes da nossa família, nós podemos amá-los e respeitá-los em qualquer circunstância. E esse processo é um processo de amor incondicional que Jesus nos ensinou. A partir daí, nós vamos exercitando esse amor em outros espaços, né? em outros momentos da nossa existência. Então, esse amor relacionado à nossa família, ele vai se expandir. Nós vamos entender que a nossa família ela é universal, que ela transcende a consanguinidade, a condição de ser apenas a parentela física. E a parentela espiritual é aquela que nos acolhe, que nos ajuda para que a vida seja mais leve, para que possamos superar muitas dificuldades, para que não desistamos dos nossos projetos, dos nossos sonhos, para que não desistamos principalmente de acreditar nessa realidade das leis de Deus. Na proposta de Jesus é que nós possamos construir esse templo divino em nosso coração. Que possamos estar com Deus em qualquer circunstância, em qualquer situação. Nós estamos passando, como a Carla estava falando no início, né, passando por grandes conflitos e dificuldades no mundo. Mas nós sabemos que o mundo constantemente, desde o início, né, princípio de tudo, o mundo é movimento, é constante transformação, é constante mudança. A questão é, o que eu estou fazendo para mudar também, para acompanhar o movimento do mundo, para mudar, para me transformar. E isso é uma condição que nós vamos tendo a cada dia, na experiência, tanto na nossa família, quanto com aqueles que nós vamos convivendo no dia a dia. E isso é muito legal, muito interessante de nós vermos na relação espiritual. Quem são essas pessoas também, os espíritos, que nos acompanham? Porque nós sabemos que nós temos, né, 7 bilhões de encarnados, segundo aí algumas estatísticas, né, mais de 7 bilhões de encarnados, para mais de 20 bilhões de desencarnados, dizem alguns autores. Nesses 20 bilhões de desencarnados, quem são a nossa família, né? Como é que nós caminhamos nesse mundo espiritual? Porque às vezes nós nos queixamos ou reclamamos de alguma influência. Diz lá no Livro dos Espíritos, né, que nós vivemos essa influência de forma permanente, e às vezes muito mais do que nós imaginamos, somos até guiados algumas vezes por eles.
A questão é, quem são essas influências? Quem é a nossa família espiritual? Não só aquela que está encarnada, mas aqueles que estão no mundo espiritual. Quem são? Porque estes são, é muito importante de nós atentarmos para isso, porque estes também nos acompanham. E aqui no plano encarnado, eu posso, de repente, dizer, eu não quero saber da minha família, eu vou embora, vou morar sozinha, porque ninguém me entende, ninguém me ama, ninguém gosta de mim como eu sou, vou embora. Tudo bem, vai embora, né? Se você pode, se dá, vai embora e arruma um canto e vai morar sozinho. Mas e a família espiritual? E a família espiritual que está desencarnada, que está no mundo espiritual? Quem são eles, né? Que tipo de afinidade você tem com os espíritos, com os desencarnados? Esses vão com você em qualquer parte. E quem são essas companhias? Então, isso é uma condição que eu vejo que o Espiritismo, ele nos traz uma grande oportunidade de nós termos essa lucidez, que eu até consegui imaginar com uma maturidade psicológica. Eu não estou sozinha. Então, nesse momento, eu estou acompanhada por, como diz o Paulo de Tarso, por uma nuvem de testemunhas. E nessas nuvens de testemunhas podem estar vinculadas à minha família espiritual. E a família espiritual, no mundo dos desencarnados, porque tem a família espiritual dos encarnados, que é aqueles que compartilham com o mesmo ideal, que acreditam nos nossos sonhos, que nos amparam. Se nós somos espíritas, aqueles que também são espíritas, mas também nem todos, né? Porque nem todo espírita, por exemplo, compartilha do ideal de outros espíritas. Infelizmente, até no espiritismo, que eu achei que não existia, mas hoje eu já me rendi a isso, eu sei que isso também é natural, né? Nós somos humanos, somos espíritos ainda com muitas dificuldades no mundo, então é muito difícil ainda encontrarmos pessoas que têm essas afinidades de ideal dentro do espiritismo, da doutrina espírita. Assim como outras religiões. Então, por isso que, infelizmente, existem as dissidências religiosas. Porque um não concorda com o outro e daqui a pouco cada um vai criando sua igreja, sua seita, sua instituição, seu centro espírita, por conta disso, por conta de não haver uma família espiritual ali. Então, não é porque eu sou espírita que todo espírita faz parte da minha família espiritual. Quando Jesus fala de família espiritual, ele está falando desse que faz a vontade de Deus. Mas não significa que aquele que não acredita nos meus ideais, que não concorda com o meu modo de vida, ou que não acreditam no mesmo, ter as mesmas propostas que eu no espiritismo, não façam a vontade de Deus. Então, isso já entra um nível de complexidade muito grande. Uma coisa que eu queria dizer para vocês, não dá para dar uma explicação ou para nós termos uma resposta clara, olha, então é assim, quem faz a vontade de Deus é assim, quem não faz é assim, então não dá. Porque o ser humano, ele é envolvido numa complexidade enorme. Então, o que é que nós podemos adquirir, como diz o Espírito Emmanuel? Lucidez. Lucidez, o que é? Maturidade psicológica, entendimento, equilíbrio emocional, buscarmos os recursos para nos mantermos em equilíbrio emocional, vinculados a Deus. E cada um vai saber, e cada um é responsável pela sua vida, pelos seus atos. Eu gosto muito de lembrar a Madre Teresa de Calcutá, que eu trago isso para a minha vida. Entre eu e Deus, então a minha consciência é sempre entre eu e Deus. Nunca foi e nunca será entre eu e os homens. Os homens são meus irmãos, e isso eu preciso respeitar, entender e colaborar com todos nesse caminho, assim como muitos colaboram comigo, mas não significa que sejamos iguais e possamos combinar em tudo. Então, não é assim. Então, qual é a vontade de Deus? Então, diz o Paulo de Tarso, vamos renovar o nosso entendimento, a nossa mente. E aí nós vamos saber. Mas quanto mais eu sei a vontade de Deus, menos eu julgo, menos eu aponto, menos eu critico. Porque enquanto eu estiver apontando e julgando e dizendo quem faz e quem não faz a vontade de Deus, eu estou longe de saber qual é a vontade de Deus. Porque Jesus disse que Deus dá o sol para os bons e para os maus e a chuva para justos e injustos. Então, não há julgamento.
Eu não posso fazer juízo de valor. Para seguir a vontade de Deus, eu tenho que me eximir da questão do julgamento. Esse é um grande exercício para todos nós. É nós aprendermos a relatar um fato sem julgar. A falar da vontade de Deus sem julgar, sem apontar quem não é. A falar do espiritismo sem julgar quem não é espírita. A falar de qualquer que seja a minha religião, sem julgar o outro que não compartilha da minha religião. Então, eu penso que a vontade de Deus, ela começa quando nós começamos a tirar essa questão do julgamento. Então, quando Jesus disse, quem é meu pai, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, e o meu irmão minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade de Deus, ele não estava julgando, ele só estava nos mostrando que existem no mundo aqueles que fazem parte do mesmo processo, do mesmo ideal, que buscam os mesmos caminhos, e que outros não. Mas a questão é, com quem você quer viver, quem você quer seguir, quem você quer estar do seu lado. Mas certamente que pela essência da sua doutrina de amor e de caridade, ele não estava julgando e nem estava dizendo que não se importava com eles. É que naquele momento, como diz o Kardec, como todos os momentos, Jesus aproveita todas as oportunidades para ensinar. E é isso que nos cabe, né, a todos nós, aproveitarmos todos os instantes da nossa vida, onde estivermos, para também levar o exemplo daquilo que nós aprendemos, mesmo que seja pouco. O que importa é que dentro dessa nossa relação de família, existe uma extensão muito grande. Então, não é só a família consanguínea, é a família espiritual também, e também essa família espiritual, ela não é só aqueles encarnados que compactuam do mesmo ideal que eu, mas também a família espiritual com aqueles desencarnados. Então, esses também são importantes eu perceber e atentar. Quanto mais eu melhoro espiritualmente, quanto mais eu caminho em busca da minha evolução, com seriedade, com compromisso, vivendo cada vez mais essa proximidade com Deus, a partir dos ensinos de Jesus, para nós cristãos, é claro, porque também existem aqueles que não são cristãos, mas que têm também a visão de Deus, da forma deles, mas para nós cristãos que seguimos o ensinamento de Jesus, a ideia é que tenhamos cada vez mais consciência, lucidez, serenidade diante dos nossos atos, diante de todas as situações que nos rodeiam, que nos envolvem. Isso é muito importante, porque isso traz clareza, isso traz saúde mental, né? Isso traz a paz. O que importa para nós, de fato, é vivermos em paz. Jesus diz, né? Bem-aventurados os brandos, os pacíficos, porque serão chamados de filhos de Deus. Então, aí nós já temos uma ideia também do que é seguir a vontade de Deus. Olha, a brandura e a paz, ser uma pessoa pacífica, não passiva, mas pacífica, porque passivo é aquele que só ali fica deitado, aceita tudo, aceita a dificuldade, aceita se o outro fale bem, fale mal, se ele faça bem, se faça mal, mas ele não faz nada. Mas a passividade não é uma coisa legal. Nós temos que ter pessoas, né, que tenhamos atitude no mundo. Precisamos nos mover conforme o tempo se move, nós precisamos acompanhar o progresso nos movimentando. Mas ser pacífico, ou seja, ser uma pessoa da paz, vivenciar a paz. Porque se Jesus disse que é feliz, é bem-aventurado aquele que é brando e pacífico, porque é chamado de filho de Deus, então já é uma das vontades de Deus, é que nós sejamos pessoas da paz, vivamos a paz constantemente, porque aí nós vamos nos manter em equilíbrio com a nossa família corporal, com a nossa família espiritual, com aqueles que estão encarnados, com aqueles que estão desencarnados. E essa relação de paz, ela favorece, como diziam os gregos, é ela que vai nos trazer a prosperidade. Porque nos ajustando, diziam os antigos sábios gregos, que quando nos ajustamos à ordem divina que governa os mundos, nós conseguimos viver com prosperidade. E essa é a maior riqueza que um ser humano pode ter. E a prosperidade está vinculada a essa atitude de
paz no mundo. Porque uma pessoa beligerante, que se irrita, que se chateia, que se magoa, que se frustra assim constantemente, ela não consegue viver essa experiência da paz. Não consegue. E aí, então, ela não consegue ter prosperidade. E a prosperidade, ela não é no campo, só no campo material, ela é no campo, principalmente no campo espiritual. É onde eu posso ampliar a minha energia espiritual do bem, e aí no campo material, o que acontece é que eu passo a viver bem dentro de um equilíbrio, de uma condição de não me faltar o necessário. E isso é o ensino dos grandes sábios, inclusive dos Vedas. Então, como dizia Leon Denis, relembrando os ensinamentos desses grandes sábios Vedas. Todo homem vem para a Terra e traz um celeiro de riquezas. Só que a maioria dos homens desencarna na miséria à porta do celeiro. Ou seja, não abre essa porta, não vê esses grandes ensinamentos, por exemplo, de Jesus, não vê a grande possibilidade que ele tem no mundo de expandir o seu nível de consciência, de expandir a sua realidade, de expandir o seu entendimento sobre Deus, de trazer Deus para a sua condição, não de Deus fazer a sua vontade, mas dele fazer a vontade de Deus. Então, deixo hoje aqui para vocês essa reflexão que eu trago aqui do Evangelho, não é? Segundo o Espiritismo, onde Kardec nos convida a essa reflexão. É claro que muitas pessoas trazem muitas outras informações e reflexões sobre isso, mas no momento foi o que me veio para agregar, né, essa condição de valor, fora aquilo que o Kardec traz no livro, que eu considero muito importante nós refletirmos e nós pensarmos. Seguindo Jesus, certamente nós saberemos qual é a vontade de Deus. Se nós deixarmos prevalecer a vontade de Deus na nossa vida, certamente que nós saberemos qual é a prioridade para a nossa evolução nessa encarnação, e sabendo a prioridade, nós aproveitaremos de fato a nossa encarnação. Então, vamos aproveitar, vamos viver cada dia com uma experiência única de estar no mundo. Esse é o nosso grande presente, é o hoje. Então, até a próxima, muito obrigada. A gente que agradece. Obrigado. Obrigado também a presença de todos aqui, né? E eu convido a todos para que nós possamos fazer a nossa oração. Pai amado, Mestre Jesus, Mestre de infinito amor, de infinita misericórdia, agradeço mais uma vez este momento que estamos aqui reunidos em Seu nome, de poder termos a oportunidade de ouvir a Sua palavra, dos Seus ensinamentos através da nossa amiga, e que essas boas vibrações possam perpetuar ao longo da nossa semana, do nosso dia a dia, e não só para nós, como também para as pessoas ao nosso redor, nossos familiares, amigos, conhecidos, ao mundo e também aos irmãos assistidos pela casa, pelas equipes espirituais no globo. Agradeço mais uma vez e que assim seja.